E aí, meu povo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Carlos César Iga, de Goiânia, Goiás. E aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Vamos às efemérides do dia? Vamos ver o que aconteceu hoje na história. Hoje, dia 29 de janeiro. Vamos lá? Dia 29 de janeiro de 1905, há exatos 115 anos, o Brasil perdia o jornalista José Carlos do Patrocínio. Ele escreveu em várias publicações no Rio de Janeiro, antiga capital federal, e ele escreveu principalmente no jornal Gazeta de Notícias, que era um jornal que ficava no centro da cidade, na Rua do Ouvidor. E o José Carlos do Patrocínio, ele vai, através das suas colunas, além de fazer análises políticas, sociais, ele também vai fazer uma defesa enfática da abolição da escravidão no Brasil. Sim, infelizmente, o Brasil foi o último país, da América a abolir a escravidão. José do Patrocínio, que era negro, ele vai defender, a abolição da escravidão através das letras, através da palavra. Inclusive nesse vídeo eu quero até mostrar a edição que o Gazeta de Notícias publicou no dia 14 de maio de 1888, no dia seguinte à abolição da escravidão, em que o jornal reconhece o trabalho do seu jornalista, o trabalho do Patrocínio, em que fala da luta dele, da busca por argumentos para defender ainda mais a causa abolicionista. Então nós percebemos que no finalzinho do século XIX no Brasil, 1880, 1888, a luta pelo fim da escravidão vai ganhando força. E principalmente nos jornais, nas revistas, nas publicações, vão se difundindo essas ideias, as ideias da defesa da liberdade dos negros, que os negros pudessem se tornar livres, e pudessem ter uma vida mais digna. Infelizmente, a abolição da escravidão, além de ter sido feita tardiamente, não possibilitou aos negros que pudessem ter uma vida mais digna, uma vida igualitária. E o José Carlos do Patrocínio foi um grande defensor da causa da abolição. Agora eu vou mostrar para vocês nessa página do Gazeta de Notícias, que foi digitalizada pela Biblioteca Nacional e disponibilizada na seção Hemeroteca Digital. Então aqui nós temos a página do jornal Gazeta de Notícias do dia 14 de maio de 1888, ou seja, a abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu no dia 13 de maio do mesmo ano, foi no domingo. Então aqui o Gazeta de Notícias, na sua primeira página, tem a lei inteira, que aboliu a escravidão, lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, que foi assinado pela princesa Isabel, princesa imperial regente, Dom Pedro II estava em viagem. E aqui embaixo está uma homenagem ao José do Patrocínio, ao próprio Gazeta de Notícias, que abriu espaço para que a abolição pudesse ser defendida nas suas páginas. Então aqui vou só dar uma ampliada aqui. Esse trabalho da Biblioteca Nacional é maravilhoso, que é a Rua do Ouvidor, número 70. Só uma curiosidade, essa Rua do Ouvidor lá no Rio de Janeiro foi praticamente assim um celeiro cultural brasileiro. Tinham livrarias, sede de jornais, muitas pessoas do interior do Brasil iam até lá buscar uma vida literária no Rio. Deixa eu só descer aqui para nós vermos o texto que fala sobre o José do Patrocínio, que hoje nós recordamos os 115 anos da sua morte. Aqui é o José do Patrocínio. Tem-se dito e escrito que na questão do elemento servil não há vencedores nem vencidos. Isso não é rigorosamente exato. Pode não haver vencidos, porque há convencidos, mas incontestavelmente há vencedores, e entre esses destacam-se no primeiro plano aqueles que ofereceram francamente, destemidamente e ousadamente o seu peito à luta pela ideia
de que se achavam possuídos e que por ela pelejaram valentemente, batendo-se dia e noite a cada momento com a palavra e com a pena, que naquela época se escrevia com a pena, né? Com a sua coragem, com a sua convicção, não só contra os adversários naturais, mas contra a calúnia, contra a injúria, contra a conspiração dos interesses feridos e contra a avalanche das conveniências oportunistas. José do Patrocínio combateu e venceu. O que está feito não é exclusivamente obra do seu trabalho, da sua dedicação e das suas convicções. Não é tudo dele, mas é o principal. A alma, o espírito popular e desinteressado. Foi ele que os introduziu na campanha, cujo resultado aqui está festejado entusiasticamente por um povo inteiro. A Gazeta de Notícias, né, que é esse jornal que nós estamos lendo, onde esse moço glorioso, cujo nome é de fulgurar na história pátria, como um dos maiores beneméritos, desfechou os primeiros tiros contra o então vasto campo inimigo. Orgulha-se e torna público o seu orgulho por esse fato e presta-lhe no dia da vitória o mais entusiástico e o mais sincero testemunho do seu respeito e da sua admiração. Na luta triunfante do abolicionismo, José do Patrocínio foi a concretização do espírito nacional. Mais de uma vez foi buscar os argumentos a favor da grande causa, não a logiva dos compêndios, mas ao seu grande coração. Para ele, o abolicionismo não foi unicamente uma questão social, mas um dever de solidariedade humana. Vou repetir. Para ele, José do Patrocínio, o abolicionismo não foi unicamente uma questão social, mas um dever de solidariedade humana. No ardor da peleja, confiava mais no quadro descritivo dos horrores da escravidão do que nas vantagens econômicas da abolição de tão nefanda instituição. E aí o texto prossegue, né, fazendo elogios ao José do Patrocínio. Então aqui está a Gazeta de Notícias falando da abolição e prestando homenagem a José Carlos do Patrocínio. E ele escrevia nesse jornal, ele tinha uma coluna que se chamava Semana Política. E ele escrevia em pseudônimo. Vários pseudônimos ele utilizou. Então fica aqui, né, a nossa recordação de José do Patrocínio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E fica com Deus. E aquele abraço e até o próximo vídeo.